E aí, Levi? Queria entender um pouco da sua história, mano. Acho que a gente começou um pouco na mesma época ali. Eu comecei em 2019, ali, assistindo o tutorial do Base. É. Assisti muito Lei Lemonade, né? A galera das antigas ali, o podcast do pessoal. E acho que esse é um projeto meu também de inspiração e pra ajudar a galera que tá começando, saca? Eu queria entender um pouco da sua história, mano. Como é que foi esse processo de chegar no Motion? Vamos lá, cara. Eu também. Eu comecei em 2018, né? Eu já tinha como hobby, assim, fazendo brincadeiras no Movie Maker, né? Um tempo atrás, mas, tipo assim, de fato, quando eu entendi o que era motion e falei, pô, vou começar nessa parada, foi 2018, né? Bem próximo ali da época que você começou. E, cara, 100% os tutoriais do YouTube. Foram graças a eles que eu vi que isso era isso era um caminho, né, possível para a vida, assim, não que eu sonhava, né, meu sonho é ser motion designer, mas eu vi o caminho porque eu era o agoniado que precisava de uma renda, né, assim, eu acabei, de maneira muito resumida, eu acho que muita gente já escutou essa história, mas eu fazia faculdade de arquitetura, né, só que a faculdade era integral, e aí, como eu sempre tive esse bico, né, vamos dizer assim, fazia sempre esses videozinhos para festa, então, quando eu entrei na faculdade, que era integral, eu sabia que eu não podia trabalhar, a única forma era fazendo alguns freelinhas, né? Nem chamava de freela na época, porque era literalmente bico, assim, surgia de vez em quando. Mas já era um trabalhinho que eu fazia para um evento da minha cidade e me ajudava a comprar alguma coisa ali, né? Sabe como é que é a situação? Rio Card para pegar o busão, eram quatro ônibus por dia, então era o que me salvava, assim. E aí, cara, no meio da faculdade, no meio, assim, um período e meio, né? No terceiro período, basicamente, eu me vi meio que editando vídeo dentro da aula, né? O professor até perguntava, pô, mas você não quer fazer isso na vida? Por que você está aqui na arquitetura? Eu falava, não, mas é porque isso aqui é só para eu conseguir fazer um dinheirinho, né? Porque eu não tô podendo trabalhar, faculdade o dia inteiro, né? Caraca, doideira. Aí no terceiro período surgiu uma oportunidade para ser tipo um editor de um curso de online de inglês. Eu ia meio que ser sócio também, né? Não tinha renda ainda, mas era uma ideia para longo prazo, né? E aí, cara, a gente acreditou tanto naquela ideia e que eu e minha esposa a gente trancou a faculdade, juntos, assim, de maluco, para seguir esse projeto. E aí, como eu só editava vídeo, não sabia o que era motion ainda, né, em 2018, quando eu entrei mesmo assim. No meio das edições da aula de inglês, eu descobri que eu tinha inserções ali de letterings, né, de ícones e tal, para ilustrar as coisas. Eu falei, caramba, isso aqui é motion. Então, eu descobri o motion assim, dessa forma, editando o vídeo e precisando colocar coisas ali. Então, depois que eu tranquei a faculdade, a gente seguiu esse projeto, só que esse projeto, no meio do caminho ali, ele não deu certo, né? Acabou que os professores não conseguiram gravar as aulas e eu me vi naquela situação assim, cara, se eu já tranquei a faculdade, eu só posso voltar no início do próximo período, né? Então eu vou continuar fazendo esses videozinhos que eu tô fazendo aqui para os parceiros que eu tinha e vou aprender o After nesse tempinho que tinha de setembro até o início do semestre, né? Uhum. Eu fiquei aprendendo um After, porque eu já gostava, né? Fazia motion e edição no Sony Vegas, uma coisa impossível, sem easy nenhum. E aí, quando eu descobri o After, foi meio que uma coisa assim, caralho, tipo, como assim? Isso daqui que eu fazia em 2 dias, eu consigo fazer em 30 minutos no After, né? E aí eu me encantei pelo programa e consegui entender esse mundo, né? Então, buscava muitos tutoriais, lives, podcasts, não, lembro até hoje, eu vendo o podcast que o Beiço entrevistava a galera, aí vi Beiço com o Leia, vi Beiço com o Felipe Silveira, via todos os podcasts para entender mais sobre o Como mundo ali do funcionava motion. ali, como funcionava o mercado ali, né? É, e vi que aqui era um caminho possível, né? Porque não era tipo assim, um bico da faculdade que eu fazia. Não, pô, isso aqui é uma profissão. E aí segui. Só que aí no início de 2019, que era para eu voltar para a faculdade, eu tava fazendo um dinheirinho já com motion. Uhum. E aí eu falei assim, porra,
não vou voltar para faculdade agora, né? Tipo, eu tô fazendo um dinheirinho, vamos ver o que dá, porque naquela visão ali era trancar a faculdade mais 6 meses, já que eu já tava trancado, era tipo, foda-se, né? Se der errado é só eu voltar depois. E aí eu tranquei de novo, porque me deu a louca de querer abrir um estúdio, sem ter quase nenhum cliente, sem ter quase nada, sacou? Aquela coisa do garoto que acha que empreender é um mundo de maravilhas. E aí a gente começou a mover o estúdio ali, no início de 2019, quase sem cliente nenhum, sem muita coisa, assim, mas eu tava ganhando dinheiro, né? Então era uma coisa que eu não queria deixar essa oportunidade, jogar fora essa oportunidade, porque era uma coisa que estava me dando dinheiro. E aí eu falei, cara, não posso jogar isso aqui fora não. Aí eu falei, vamos ver qual é. E só que eu acho que o que ajudou a gente, né, nesse primeiro momento ali, que foi o momento que eu entrei meio no Motion, foi porque eu consegui um contato que me trouxe uns trabalhos meio que fixos, né? Não era muita grana, mas era fixo. Então, tipo, era uma forma de eu não me sentir desanimado, né? E falar assim, essa porra aqui não tá me dando dinheiro, vou voltar à faculdade. E continuar meio que trabalhando por fora ali, pegando freela, crescendo o portfólio. Aí, porra, cabeça maluca para criar um portfólio legal. E foi assim que nasceu a Moevo, tipo, em 2019. E aí, cara, esse ano a gente fez 6 anos de estúdio, nunca mais voltei para a faculdade, porque agora o Motion, né, tipo, me trouxe novas possibilidades, assim. A faculdade era boa, assim, tipo, não o ensino, né, o ensino eu achava meio atrasado em algumas coisas, assim, mas eu conheci pessoas muito boas lá dentro, inclusive um dos meus sócios hoje da Moevo Studio era da minha faculdade e hoje ele também saiu da faculdade. Aí tá aqui do meu lado. Porque é isso, que a gente conseguiu construir uma coisa legal, assim, né, com o estúdio, mesmo sem ter muito conhecimento, assim, sem nunca ter trabalhado em outro estúdio. Isso foi meio loucura, né? Então acho que eu demorei mais nesse aprendizado, porque eu não tinha uma experiência de trabalhar em algum lugar, né? Lógico que muita gente... isso não é o caminho indicado, vamos dizer assim, né? Você já começar, você começou sair de maluco e prendendo. Então, você já começou basicamente sendo um estúdio, você nem foi freela, já foi direto para ser um estúdio. Não, então, eu fazia esses freelinhas, que era para alguns eventos da minha cidade. E aí, quando eu comecei a querer fazer portfólio autoral e tal, eu consegui esse contato que me trouxe um trabalho fixo, que era pouquinho, mas eu tinha um fixo. Então, como eu tinha um fixo, né, e aí eu já tinha esses clientezinhos que pintavam de festa, eu achei que eu tinha bala na agulha para abrir um estúdio, né? E aí fui de maluco, assim, não recomendaria, mas é uma coisa que a gente começou sem muito medo, assim, né? Cara, pô, para quem já não vem de nada, para quem já não tem nada, qualquer coisa é lucro. Então a gente foi nesse pensamento aí. Eu não recomendaria porque eu senti falta muito tempo, assim, de ter tido uma experiência de trabalhar em algum lugar, né? Trabalhar do lado de alguém muito pica, né? Essas coisas, eu acredito que me atrasaram um pouco, apesar de ser muito novo, né? Me atrasaram um pouco, porque eu tenho certeza que eu tivesse conseguido extrair dessas experiências muita coisa que eu quebrei a cabeça aqui muitos anos aqui teria sido mais rápido, né? Tipo, processo de estúdio. Pô, como assim você abriu um estúdio, mas tu nunca trabalhou no estúdio? Então, meio que foi na tentativa e erro aqui, a gente conseguiu chegar em processos muito, muito legais, assim, sabe? E trabalhando como freela, o Eu Estúdio, né? Que, na verdade, não era estúdio, né? Vamos pensar. Era o Levi que queria botar uma marca por trás e falar que aquilo é uma empresa. Depois que a demanda foi crescendo, que eu não dava mais conta sozinho, aí a gente começou a ter mais rosto de estúdio. Hoje em dia a gente tem uma equipe grande aqui trabalhando com a gente e contratações de filas quando tem projetos específicos. Entendeu? Basicamente, resumidamente, um pouco demorado. Foi mais ou menos assim que eu entendi o que era Motion, né? Por que eu abri o estúdio? Porque eu sou agoniado pelo Pix, não podia trabalhar, e aí quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu falei, não vou jogar essa oportunidade fora. Eu podia ter largado, né,
deixado para lá e voltado para a faculdade e ia me formar e quem sabe como é que eu estaria agora, né? Seria É outra muito história, né? louco, é muito louco, Cara, outra muito louco. história. Eu acho muito legal a história que vem por trás aí da Moevo, da escola Motion Insider também, né? Todo um background ali também de superação, porque eu também vim de uma realidade totalmente à parte. E eu moro em Brasília, né? Muita gente acha que Brasília é só aquela parte ali do centro, onde só tem É o político, Planalto. é só o Planalto. Mas aqui também tem bastante periferia, muita gente de comunidade, então eu admiro, assim, quando eu vejo uma história de superação também, de fazer o corre. E eu acho que o motion é uma possibilidade para muita gente que não teve muita Com possibilidade, né? certeza. Isso é muito louco. E até Com mesmo, certeza, mano. cara, de se tornar Sou a prova artista, viva disso, não tem como não. não tem Assim, como. eu não sei o que que seria não, cara. É porque assim, eu consegui entrar na faculdade com muita luta, né? Uhum. Eu não fiz cursinho e tal, eu acabei fazendo pelo YouTube mesmo, porque eu não tava com grana e tal. Então a faculdade me deu uma esperança de alguma coisa na vida. Então você tinha alguma coisa pra pensar assim, pelo menos eu vou me tornar isso. Mas se não fosse faculdade, cara, e o motion, né, nesse caso, uma perspectiva muito, muito, muito ruim, né? Então, as coisas, quando elas começam a dar certo, que demora um pouquinho, né? Sempre agora eu tô com esse pensamento, inclusive tentando passar isso para as pessoas. Entrar no motion não é tão difícil, né? Você conseguir ganhar dinheiro não é tão difícil, assim, não é. Você faz alguns tutoriais, você consegue já desenrolar alguma coisa. Só que a curva de aprendizado não é rápida. Você realmente ficar bom, você demora um pouquinho, você tem que continuar praticando e fazendo trabalho para cliente, de vez em quando tentar uns autorais. Então acho que essa realidade ela é importante para gente que não tem, né, muita perspectiva assim, que vê o mocho como uma saída de alguma coisa, porque eu até tinha alguma coisa assim de saber desenhar e tal, né, quando eu era pequeno, mas não tinha uma perspectiva de ser artista, né? Tipo, não, eu entrei no motion porque eu precisava de dinheiro e era por causa disso mesmo, não é porque eu amo o motion. Hoje em dia eu amo, né, obviamente, mas não entrei por isso. Então o motion ele dá essa perspectiva pra gente que, cara, dá pra você conseguir fazer alguma coisa aqui mesmo que você não tenha muita, né, experiência, aquela convicção do artista, mas dá pra você conseguir entrar. Agora a curva de aprendizado ela é demorada, então às vezes algumas pessoas desanimam, mas é uma parada super maneira, né? Tipo, quer dizer, mudou minha vida, mudou a vida de um monte de gente. Não é de ficar zilionário, não, mas, cara, é uma coisa legal. Tipo, você consegue trabalhar de casa, você consegue trabalhar atendendo cliente de fora. Pensando numa vida ideal assim, né? Confortável. Não tô falando de ficar zilionário. Voltando. Talvez quem ficou zilionário aí é o Ariel Costa. É. O Beijo tá ganhando dinheiro pra caralho, miserável. Mas é isso, assim, é uma parada que te dá uma possibilidade legal, assim, de viver confortável, conseguir comprar suas paradas. Quanta gente a gente não conhece, mano. Na escola tem um monte de depoimento legal. E, tipo, foi uma sugestão, foi uma opção na vida, assim, que é legal, sacou? Tipo, é legal você ver os seus projetos na rua, você consegue se sentir bem trabalhando. Obviamente não é fácil, né? Tipo, tem muita gente. A gente passa por muitas coisas, assim, de trabalhar bastante e tal, mas no fim é uma profissão maneira de se viver, sacou? Tipo, te dá possibilidades legais. É isso. Você falou sobre uma questão sobre. A gente comentou aqui sobre ser artista, né? E a gente tem essa mistura entre ser artista e a publicidade, aí fica num campo meio nebuloso. Como é que você encara hoje o motion, assim? Mesmo lidando com publicidade, você acha que é uma forma de arte também que a gente está desempenhando? Eu acho que sim, mano. É que acontece, assim, eu tenho uma visão muito. Eu enxergo hoje o Levi mais empreendedor, assim, do que artista, né? Isso é meio que, sei lá, cada um vai ter uma visão diferente, né? A minha visão é que hoje eu sou
um pouco mais empreendedor, assim, de pensar que isso é uma habilidade que me gera negócio, que eu preciso gerar negócio e dinheiro para mim, do que ser artista. Mas no fundo, a gente ama fazer essa parada, né? Então acho que a gente desempenha esse papel, apesar de nem todos os trabalhos você conseguir fazer isso, né? Tipo, na publicidade, o ritmo é meio louco, né? Assim, muitos trabalhos que você vai ver na rua ali poderiam estar 10 vezes melhores, mas não estão porque o prazo foi apertado. E mesmo assim os caras conseguem fazer coisas incríveis, né? Isso que é meio bizarro, mas eu acredito que é fato, assim, a gente desempenha esse papel mesmo estando na correria, alguns menos do que os outros, né? Tipo eu. mas, mas isso é fato, assim. É um. Eu me considero também um artista assim, que desempenha uma função para publicidade, né? Acho que talvez essa seja a melhor definição. E falando sobre esse campo artístico, a gente está num período de IA, né? Como é que tá sendo aí no estúdio? Vocês estão implementando formas de colocar IA aí nos projetos? Como é que tá sendo? Cara, a gente tá bem. Assim, no início, eu acabei demorando um pouco ainda a entrar muito nesse universo, porque hoje eu desempenho um papel mais estratégico, assim, né, no estúdio e na agência que eu trabalho, né? Hoje eu tô lá como diretor de audiovisual. Então, assim, eu saí um pouco da operação, apesar de ainda querer estar, porque eu amo fazer essa parada. E aí, por estar mais na estratégia, eu acabei deixando um pouco de lado, né? E meio que o tempo passando, depois a gente falou assim, não, cara, calma aí. Né? A gente precisa olhar para isso daqui. Então a gente começou a abrir a mente um pouco mais para isso. Antes eu estava com dificuldade de enxergar como isso gera negócio para a gente. Né? Então, por isso que eu demorei a falar um pouco ainda para a galera lá da escola. Tipo, eu não quero chegar e falar algo para vocês porque tá no hype, sacou? Deixa eu ver se isso aqui gera negócio no meu estúdio. A gente fez teste, fez trabalhos e tal. E agora sim eu posso chegar e falar, ó, isso aqui dá certo, isso daqui é balela, isso aqui é hype. Então hoje eu tenho uma visão mais abrangente sobre isso. Relutei muito, porque se você parar para pensar emocionalmente, a gente tem na emoção e na razão, né? Emocionalmente é uma coisa muito esquisita, né? Tipo, Big Techs impõem alguma coisa na gente e a gente meio que, caralho, a gente é uma formiga num planeta que a gente não comanda. Então a gente meio que foi obrigado a usar uma parada, porque se a gente não usar, a gente tá fora, né? Isso é ruim, lógico. Tem toda a questão lá dos direitos, né, de artistas mas a gente como estúdio, a gente não pode ficar no campo do que seria o tópico bom, né? A gente precisa se adaptar aqui porque começaram a pedir pra gente. Então, pô, se começam a pedir pra gente, a gente não faz, então eles vão procurar outro. E isso não é uma coisa que eu quero. Então a gente começou a tentar entender mais esse novo universo. Qual é a minha visão hoje? Tá? Agora pensando como motion designers. Porque se eu tenho um estudo de motion e pós-produção, a gente começou a tentar entender o que dava negócio aqui pra gente. Então, assim, ó, isso daqui vai ser difícil a gente ter diferencial, porque a IA veio para facilitar, né? Então, se tudo ficou mais fácil, mais gente pode fazer. Se mais gente faz, então eu brigo por preço, porque é uma concorrência grande. Tipo assim, se não tem uma barreira de entrada grande, uma dificuldade, né, e qualquer pessoa pode fazer, então não tem por que aquele cliente me escolher só porque eu não. Se ele pode fazer com o outro, ele vai no que for mais barato, né? Ponto. Isso é uma coisa lógica. Então a gente tentou começar a entender quais são as coisas que a gente pode fazer que não seja o que todo mundo faz, porque senão a gente vai entrar naquela guerra ali que a gente não quer. E a gente entendeu aqui três frentes, né? Eu enxergo assim, ó. A atuação de IA para motion designer tem três, né? Duas aqui eu enxergo com mais potencial para a gente. Uma eu não, sei lá, acho que ainda tem uma visão de longo prazo ruim, que é a geração de take imagem, né? Tipo, você gerar uma imagem. Gerar imagem, algumas pessoas podem até falar, mas é difícil, tem que ter direção de fotografia. Cara, tem, mas
Quanto mais passa o tempo, mais vai ficar fácil, isso é fato. E aí tem gente até que vende prompt de imagem. Então não é algo que eu olho e falo assim, ó, pô, se a gente souber fazer isso aqui, o cliente vai escolher a gente. Não é, porque não é diferencial, sacou? Então gerar imagem é bom você aprender, né, entender como é que faz, até porque se te pedir você tem que saber fazer. Mas no longo prazo eu ainda acho que está muito focado no hype, né? Não é algo que te dá que o cliente vai olhar para você e falar, porra, vou escolher esse cara aqui porque ele gera imagens fodas, sendo que todo mundo gera imagens fodas, né? Então, uma pessoa souber fazer prompt ali, né, enfim. Então, essa primeira coisa aqui, a primeira atuação, eu acho bom a gente aprender, porque tem que saber, mas eu acho que tem duas outras frentes que eu acho que são mais... Eu consigo enxergar negócio ali que é tipo ajuste de imagem, né? Limpeza, sabe? Para pós-produção você limpar alguma coisa que tá suja, tirar uma placa, sei lá, botar um cenário diferente atrás do cara, sacou? Então eu acho que para pós-produção, nesse sentido, eu acho que é muito bom pra gente, porque é aquilo, né? Você não faz uma pós-produção, você não entrega uma IA pro cara. Você faz uma pós-produção de um filme que está indo pro cara. Então tem muito mais valor o filme do que a geração do coisa, né? E a terceira, que eu acho que é muito boa também, é a geração de asset para complemento de vídeo, né? Que é tipo assim, se você... não adianta saber só o prompt, mas, por exemplo, se você tem know-how cognitivo, muita referência na cabeça, tu consegue olhar um vídeo que tem 5 cenas e você consegue pensar 5 cenas com coisas que você conseguiu pensar ali com a IA e meio que embutir aquilo no teu vídeo. Aí eu acho que tem valor, né? Porque você não está entregando, gerei aqui um balão azul 3D, toma. Não é isso. Você está entregando um vídeo com uma porrada de outra coisa que lá dentro tem um balão azul 3D. Então, você saber gerar o balão azul 3D é importante. Porque se você tem esse know-how cognitivo, você consegue pensar em possibilidades bizarras dentro de um produto. Aí eu acho que o produto tem valor. O cara olharia para você e falar, porra, tem que pagar esse cara aqui, porque esse cara aqui não me entrega umas paradas prontas. Ele me entrega algo com mais valor, sacou? Então eu acho que essa é a discussão aqui no estúdio hoje, sempre. A gente não vai ficar de fora, só que a gente não quer entrar no mar da facilidade. Eu não quero entrar na guerra do preço, né? A gente sempre está tentando pensar em coisas que o cliente falaria. Vai ter que ser aquele cara ali mesmo. Tá um pouquinho mais caro. Não, mas vai ter que ser ele, porque eles entregam algo a mais do que o que todo mundo está entregando. Eu acho que essa é a minha visão hoje. E aqui é a visão que eu passaria para a galera, né, da escola, né? Que é assim, tipo, pensou ali na IA, né? Beleza, você está usando a IA, mas, pô, o que você está fazendo com a IA que não é o que todo mundo... não é o que qualquer pessoa faria, sacou? Aí acho que tem negócio, entendeu? Basicamente, esse é o meu pensamento hoje, assim. A gente quer gerar negócio, né? Eu fiquei muito tempo, assim, pensando assim, porra, cara, esse videozinho de hype na internet, isso aí é maneiro para quem é criador de conteúdo, entendeu? Agora, para motion designer, como é que a gente pode se adaptar a isso aqui, né? Eu vi uma ideia interessante, não sei se você viu esse post, acho que viralizou esses dias agora, que a IA é coisa de pobre. Não sei se você viu esse post. Eu vi e tem uma coisa a falar sobre isso, cara. O que tu acha sobre isso? Sobre eu acho que é exato. Cara, eu falei isso num podcast. Participei de um podcast com o Léo Beck, não sei se você conhece. Conheço. E lá nesse podcast, quando a gente começou a falar de IA, naquela época eu ainda nem estava muito estudado, assim, nem estava pensando muito, que eu falei para ele, cara, ainda estou muito na parte estratégica e tá difícil eu ainda ter uma opinião formada, porque eu ainda preciso entender. E naquela época eu falei para ele, cara, será que não vai chegar um momento, né, que... porque, vamos pensar, né, fugiu a palavra, assim, as empresas que impõem algo, que impõem a moda, que impõem o novo hype, elas sempre tentam trazer coisas que ninguém nunca fez, né? Sempre. Então, tipo assim,
Você vê que uma coisa que a Nike lançou, uma parada foda, que depois todo mundo, as menores empresas, tudo vai querer fazer. Quando as grandes empresas lançam, as outras menores tendem a querer fazer também. E aí as grandes empresas também lançaram IA. A Coca-Cola fez lá uma parada, né? Enfim. E aí todo mundo, né? Todo mundo foi fazer. Só que aí depois eu pensei assim, cara, elas são lançadoras de moda, tipo, elas são... Vamos pensar aqui na analogia, né? O Itaú hoje, sei lá, se ele investe 2 milhões para aparecer lá na Globo, na hora do Jornal Nacional, tô chutando valores aqui que eu não sei, tá? Mas se ele investe 2 milhões, não é para ter conversão. Já parou para pensar isso? Porque se fosse para ter conversão, 2 milhões de reais gastos em mídia de gestão de tráfego pago, irmão, o alcance seria muito mais bizarro, porque ele não ia aparecer para uma criança, né, que está vendo um desenho, sei lá. Ele não ia aparecer para isso, ele ia aparecer, o tráfego ele aparece diretamente para quem tu quiser. Então, se a gente parar para pensar, por que o Itaú ainda investe milhões em campanha? Porque ali tem uma relação de brand e marca. Que é tipo assim, ó, eu tenho dinheiro para botar aqui no Jornal Nacional, sei lá. Inclusive, quando eu vejo uma propaganda, sei lá, num jogo de Copa do Mundo, no intervalo tá passando aquela marca, aí a gente fala assim, porra, caralho, no jogo da Libertadores, tá com dinheiro e tal. Então, tem essa coisa, né, do brand de ser de ser falado, grande. talvez? De ser falado naquele O brand momento. de ser grande. De ser grande. O brand de ser grande. É, isso. E tanto que quando lançaram o rebrand lá do Itaú, cara, investiram muita grana, tipo, numa parada que aparecia logo nova, pum, 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 e acabou. Então, eu acho que o investimento das grandes empresas, ele tem muito, não é sempre, né, mas assim, muito desses investimentos grandes que essas empresas fazem é para mostrar que eles são grandes. Então, se todo mundo começou a usar a IA a rodo pra caralho, né? Perdão, é o xingamento. Mas se todo mundo começou a IA infinitamente, as grandes empresas vão olhar e falar, cara, isso daqui não é mais... entendeu? Isso eu falei lá no podcast. Falei, cara, será que não vai chegar um momento em que as grandes empresas vão olhar para isso, já pensando que, ó, não, isso daqui qualquer um faz, então, pô, a gente tem que trazer coisas novas. E aí viria aquele lance do... Se eu pago um artista, lógico que para o mercado isso ainda não é bom. Para o nosso mercado ainda não é bom, porque só os grandes, os picas seriam valorizados e a galera mais júnior, mais pleno ali não ia ter espaço. Mas de alguma forma, aqueles artistas muito fodas seriam os caras que seriam ser chamados, porque, por exemplo, né, vou dar o exemplo de Itaú de novo. O Itaú faria questão de pagar um cara que é muito pica, né, que é muito caro para falar, ó, tá vendo? A gente tem dinheiro para fazer coisa assim. A gente não fica fazendo essas paradas aí de IA, porque isso daí virou... Entendeu? Eu acho que, apesar de tudo, né, de tudo que tá rolando, isso é um pensamento que faz sentido, né? Porque é meio lógica de mercado, assim, as grandes empresas sempre gostam de impor algo novo, né? É meio coisa é meio coisa do nosso sistema, assim, né? O nosso sistema é meio assim. Então, se a grande massa está fazendo uma coisa, então os mais ricos vão querer fazer o diferente, vão querer fazer o que nem todo mundo está fazendo, sacou? E aí, a gente conversou sobre isso e tal. Ele enfim, entrou num outro assunto de que a IA também ia democratizar muita coisa para os menores e tal, mas é isso, assim, depende de qual mercado que você quer participar, sacou? Existe um mercado grande, que é onde está o dinheiro, e existe um mercado onde todo mundo compete, tá ligado? Eu vejo que... Democratiza, mas eu acho que compete muito também, sacou? Vira também o jogo para os artistas ficarem cada vez mais premiums, né? Tipo, as marcas vão, de certa forma, valorizar mais. Mas aí tem essa ideia de, tipo, se o mercado voltar
a fazer pouco IA, aí as grandes marcas vão querer usar muito IA. Então, acho que depende muito de como o mercado tá vendo, né? Aquela forma de É. comunicação. Porque é uma forma de comunicação como outra, eu acho. Eu É atualmente por isso que eu acho que vejo. não é tão bom pra gente. Então, eu também Não é tão bom enxergo pra como gente não é me algo colocando no bom. lugar. Eu tô me colocando no lugar de alguém que não é grande. Ponto. Então, se é, tá todo mundo competindo com IA, né? Mas as grandes empresas agora estão querendo fazer coisas na mão. Mas ela não vai no pleno, no júnior, ela vai no cara pica, tá ligado? É. Então, querendo ou não, enfim, cara, acho que a gente tem que estar só esperto mesmo as coisas e, como eu falei aqui no estúdio, a gente tá se adaptando porque estão pedindo e a gente não tem o que fazer, tá ligado? Mas são coisas, de novo, que a gente tá tentando fugir totalmente de hype, mano. Uhum. A gente tá sempre tentando trazer alguma coisa que complementa algo maior e não entrega aquilo ali pronto, né? Tipo, fiz um Sim. negócio aqui, toma, tá entregue. Não, isso daí, se for pra fazer isso daí, o cara vai chamar qualquer um, meu irmão. É. Porque qualquer um vai saber fazer, tá ligado? O moleque Agora, se ali tem começa. Uhum. storytelling, edição, né, design no meio de um vídeo, tem IA, mas tipo, a IA é uma das coisas, entendeu? E não o vídeo completo, tá ligado? E sobre a questão de clientes, como é que tá atualmente a gestão assim de prospecção? Vocês continuam prospectando? Hoje em dia os clientes já veem vocês por conta dos trabalhos que vocês já estão fazendo? Como é que tá essa ligação com os clientes atualmente? A maioria dos projetos hoje são clientes que já estão dentro de casa, né? Indicações. A gente chegou a fazer anúncio, tráfego, né? Para tentar. Algumas coisas até funcionam, assim, mas não é algo que resolve problemas. E agora, assim, no estúdio, né? Como a gente está com mais estrutura hoje, a gente está montando uma estrutura comercial para conseguir apresentar, né? E tentar ir vender o trampo para outro, porque antes da gente fazer isso, a gente tem que estruturar primeiro, né? Porque também não adianta a gente ir para o mercado e tentar pegar coisas se a gente não vai dar conta. Então a gente tem que estruturar o time primeiro, mas pensando no ano de 2026, esse é um ano que a gente está pela primeira vez assim indo atacar o mercado ao invés de só esperar chegar. Essa é a visão de 2026, tá ligado? Uhum. Mas é Interessante. isso, deixando tudo preparadinho, assim, site, né, apresentação comercial, tudo, contrato, tudo preparado, tudo pronto. E aí, numa ocasião assim, de março, abril, a gente consegue fazer uma coisa mais ativa, né? A gente sempre foi muito passivo, assim, sempre teve muita indicação, né? Clientes que já são dentro de casa, são clientes-chave, né, que eu falo. Traz mais previsibilidade, então a gente tem projeto chegando, não é tipo, fiz um projeto com você e tchau. Um cara que fez um projeto com a gente lá atrás, a gente conquistou ele ali e aí os próximos sempre mandando pra gente de novo. Em 2023 eles fizeram uma aquisição aqui, compraram uma parte do negócio, então na teoria é um ótimo negócio porque hoje a gente tem uma agência que é quase um agente comercial, né? Todo vídeo que tem na agência é a gente que faz. Então, basicamente, eles são o nosso agente comercial que traz projetos pra gente, tá ligado? Uhum. E por esse motivo eles têm uma sociedade com a gente hoje. É um negócio perfeito. Porque eu não preciso prospectar os clientes. Então, eles trazem os clientes e a gente faz os trabalhos. Basicamente é isso. E como é que foi esse processo, assim, dessa junção da Moevo com a End-to-End? Você já tinha uma parceria antes com projetos menores e aí escalonou? Como é que foi? Então, esse, esse é o contato que eu falei que lá em 2019 eu consegui fechar um fixo. E aí eu fiz tanta coisa ali, cara. Tem umas coisas assim, né, de acreditar no longo prazo. E a gente teve uma parceria muito boa, sempre foi um contato muito bom pra gente. A gente acabou crescendo junto, entendeu? Uhum. Então aquele contato é a End-to-End. Depois ele virou sócio da End-to-End. A gente já tinha essa parceria desde 2019, sempre fazendo os vídeos deles, vídeo. Aí chegou em 2023.
E a gente meio que oficializou a parceria, né, com uma aquisição e sociedade, etc. Tipo uma joint venture, né, na verdade. Um conselho, então, aí para o pessoal que tá vendo e, por exemplo, tem essa ideia também de fazer uma junção com a agência, com a produtora, o que tu aconselharia, assim? Mano, meu principal conselho é tipo uma... É algo que eu vi que foi bom pra gente. Porque quando a gente começa no mercado, a gente almeja atender, fazer um vídeo para uma grande empresa, etc, etc, etc. E muita gente já começa ou querendo ser freela ou querendo abrir um negócio, né? Só que o freela, mano, é o que eu falar, tipo, eu tô pra fazer um vídeo no YouTube sobre isso, porque eu vejo que muita gente escorrega nisso. Que é, tipo, o freela, ser freela é legal, mas não é fácil, tá ligado? E eu vejo que muita gente vira freela sem antes fazer algumas coisas necessárias para você ser freela. Tipo, criar uma cartela de cliente legal, né? Aí, então, qual é a minha visão hoje sobre quem está começando no mercado ou quem já está, mas ainda está, tipo, vivendo esse mar de incerteza que é o freela? Existe um meio termo pra gente, meio termo assim, de não é nem maravilhoso, mas também não é ruim, que é pelo menos algo que te faz continuar e não desistir, como muita gente desistiu, porque qual é a desistência, né? Quando que você desiste de um negócio? É quando você está fazendo uma coisa que não está dando resultado. E o resultado é o quê? É dinheiro para pagar boleto. Então, uma pessoa que é mais jovem, que está ainda com os pais, é um pouco mais tranquilo isso, né? Inclusive, isso foi uma das coisas boas para mim, porque eu ainda era novo, não tinha filho, né? Então, até ajudava, né, nas contas de casa, mas não é a mesma coisa de você ir morar sozinho. Eu tinha 19 anos, né? E aí, como é que a gente não... Você vai viver freela, você acabou de começar, você já vai viver freela, irmão? A possibilidade de você desistir porque você não tá ganhando dinheiro é grande, porque não é fácil você ser freela, né? Você pode ganhar 8 mil reais hoje. Mês que vem tu fazer 600 reais, é um bagulho muito louco. Então, qual é a minha dica, o meu conselho? Cara, o meio termo pra gente, o meio termo desse caminho de até você chegar a um patamar legal, é você conseguir um fixo que te paga alguma merreca no mês, porque pelo menos o fixo te dá uma segurança, uma previsibilidade que, cara, mês que vem você vai ter isso. E é um fixo que tem que ser um fixo que te dê a possibilidade de fazer coisas por fora. Talvez não no dia, né, na segunda a sexta ali, mas, tipo, te dê a possibilidade de ter freelas por fora. Porque eu acho que o freela por fora é o freela que vai te ajudar a crescer o portfólio, enquanto você tem uma rendinha. Então, dessa forma, tipo, você não desanima, você tá ganhando uma dinheirinha, apesar de nem sempre ser uma ótima grana, né? Não é pintando cenários perfeitos e utópicos, mas pelo menos você tá ganhando alguma coisa. E aí você tá correndo por fora, sacou? Então essa é a dica, tipo, você ainda tá meio, né, mais para lá do que para cá no mercado de fila, cara, tenta fechar um fixozinho com um cliente-chave que é tipo uma produtora audiovisual ou uma agência. É que agência as pessoas têm preconceito, né? Tipo, trabalha muito, mas depende também da agência, depende do trabalho, né? E estúdio de animação, né? Então, você consegue fechar um fixo pequeno com alguém, assim, cara, maravilhoso. Você consegue ir crescendo por fora ali sem desanimar, sacou? Te dá fôlego. É basicamente isso que me fez não desistir, tipo, e voltar lá pra faculdade. Por quê? Porque eu tinha um dinheirinho que eu ganhava mensal, então, porra, por que eu vou voltar se eu ganho dinheirinho? Né? Agora, se eu não tivesse entrando dinheiro, filho, tchau, motion. Tava lá na arquitetura, virei arquiteto agora. Enfim. Ia ser arquiteto, Breninho também, Breninho ia ser arquiteto. Só teve um aqui do nosso. Não, tiveram dois do bonde. A gente tinha um bonde aqui de amigos, né? Tiveram dois que se formaram. Aí eu saí, Michele saiu, Brenner saiu. Não se arrepende? É isso. Nem fudendo. Você Zero queria ser um arrependimento. arquiteto, Zero. mano, fazer ali umas casas. Não, cara, pior que, tipo assim, como eu falei, pra quem vem do nada, Aham.
né? Vem de baixo. Eu não tô falando, não é pintando realidade extrema, não. Eu não tinha uma condição boa, ponto. Não tinha, e é isso. Então, para quem vem dessa condição, é difícil você ter uma perspectiva, né? Então, assim, eu tinha que fazer uma faculdade, mano, porque era a única coisa que eu podia fazer na minha vida que ia me dar alguma coisa, certo? E dentre todas as faculdades que tinha, arquitetura é o que mais se aproximava, porque, eu tinha um apreço por desenho. Uhum. Nem era ótimo desenhista, mas tinha um apreço por desenho. Então, gostava de matemática, tinha apreço por desenho, então vamos fazer arquitetura. Basicamente foi isso. Não era, quero ser arquiteto, né? Tipo, tanto que hoje não me arrependo, tipo, acho que hoje eu não sei como é que seria o futuro, né, se eu fosse formado, mas hoje eu vivo muito feliz, né, fazendo o que a gente faz hoje, tanto como motion designer, quanto no projeto que a gente criou da escola Motion Design, entendeu? Basicamente isso. É isso, eu tô satisfeitíssimo e não largo, não largo. Eu, Aí sim eu não inclusive, largo. ia fazer arquitetura também, só que eu falei, É, não é pra mim. Na época eu tinha largado a escola pra virar motion design, olha aí. não, a arquitetura é meio... É difícil, cara, difícil pra caramba. É muito É difícil. muito trabalho de entrega, muita entrega, trabalho, projeto, projeto, projeto. Eu fiz 3 períodos só e já tava... 20%, né, cara? Eu sou 20% arquiteto. Tá bom, pô. Tá bom, tá ótimo. Deve ter dado também um background aí para os projetos que você faz atualmente. Tipo assim, eu acho que daria mais se eu trabalhasse com 3D. Porque a gente via muito. Então, tipo, hoje eu entendo muito de perspectiva, né? Até já mexi no cinema 4D, mas não entrei muito no mundo. Mas se eu entrasse hoje, eu teria muita noção de volume 3D, etc, etc. A iluminação, porque a gente trabalhava com render também, né? Aham. No SketchUp, no 3D Max, eu aprendi a mexer no 3D Max por causa da faculdade. Mas é isso. Tipo, hoje em dia eu não uso muita coisa com Motion 2D, né? Aham. Mas é um background mais com relação a referência e criatividade. Aí tudo bem, até dá uma ajudada, né? Aham. Porque lá tinha muito isso, assim. De buscar referência, de ver outros artistas, né? História da arquitetura. Aí ia para museu, fazer... Como é que é? Era aula externa, né? Museu, prédio tombado, essas coisas, assim. Era maneiro. Essa parte era maneira, né? Não era maneiro algumas coisas de ensinos que eu achava que estavam muito atrasados, tá ligado? Minha crítica maior da minha faculdade era o atraso técnico. Porque já tinha um monte de tecnologia pica, né, de AutoCAD, de SketchUp, etc, etc, e existiam aulas que era de ficar copiando por cima do desenho que já estava pronto, né? Aí isso me deixava meio puto. Eu falava, porra, eu não posso estar perdendo tempo aqui desenhando uma coisa que ninguém aceita mais, né? Uhum. Mas faz parte do aprendizado. Cara, não faz não. Me bota no AutoCAD, entendeu? Que eu vou aprender aquilo ali, porque aquilo ali é o que vende, né? Enfim, sou um crítico do método de ensino lá, mas a faculdade era muitas lembranças boas. Você falou sobre a técnica aí do 2D, né? O seu estúdio, ele é mais focado na parte de 2D. Eu vejo que também vocês já fizeram muito trabalho de 2D frame a frame, né? Você acha que a continuidade seria ali continuar no 2D? Vocês querem se expandir para o 3D? Qual que é a visão hoje em dia de técnica? Cara, eu vou te falar que 2D de frame by frame, a gente até fez pouco, assim. É porque eu gosto muito, né? Uhum. E não é um trabalho fácil de vender. Porque Sim. tem que investir muito. Então não é qualquer cliente que paga uma animação 2D nesse porte. Mas a gente fez alguns. Hoje eu consideraria o nosso estúdio um estúdio de motion design 2D e pós-produção. Então não diria que a gente é um especialista em animação 2D tradicional, mas quando a gente tem bala na agulha, porque a gente tem muita referência, né? A gente tem contatos muito bons, então, tipo, não sou eu, né, que vou fazer. Então, se eu tenho dinheiro para contratar o Neymar, então eu vou contratar o Neymar, entendeu? E aí nos projetos quando chegam projetos assim, Aham.
Aí a gente fecha a verba para contratar o cara pica. Não vou dar mole nesse tipo de entrega, né? Mas hoje em dia a gente tem feito muito mais motion 2D, né? Motion design, né? Motion graphics mesmo ali, raiz. Para pós-produção e para publicidade, sacou? E para o esporte também, que teoricamente é um dos projetos que a gente mais faz aqui, mas a gente também faz para eventos corporativos. A gente não. Cara, sendo bem honesto, adoraria ir pro 3D agora, mas eu acho que a gente ainda tá com. A gente ainda tá com o mercado para atacar ainda, sacou? De motion 2D. Eu acho que é um movimento muito brusco. Alguém pode chegar e falar, bota alguém que sabe aí e toca a operação, sabe? Mas não é 100% assim. A gente já teve experiência aqui, já tentou colocar e tal. Acabou não dando certo, então eu prefiro, pelo menos por enquanto, assim, diria que a gente não entraria num 3D tão cedo, a não ser que fosse uma coisa que chegou um projeto aqui de 3D e a gente olha para ele e fala assim, cara, dá para pegar? Dá, então vamos chamar o fulano e ele vai arrebentar aqui e a gente vai comprar essa briga. Aí desse projeto, aí pode ser que sem querer, começamos a atuar como 3D, sabe? Mas não é algo que eu quero chegar agora assim, vamos fazer o seguinte, vamos chamar alguém de 3D para trabalhar aqui e vamos tentar vender. Não, isso aí eu acho que não faria agora. Pelo menos não agora, né? E para a galera que está começando aí, os iniciantes do motion design, hoje em dia não tendo mais estúdios, quer dizer, ainda tem estúdios que são presenciais, né? Mas cada vez mais são todos online, né? Como é que você aconselharia a pessoa que está querendo começar e não tem mais essa possibilidade de estar no estúdio presencialmente? Como é que ela poderia se posicionar melhor no mercado para conseguir os primeiros trabalhos? Cara, primeiro, faça parte de comunidade. Comunidade, as pessoas acham que é um grupo de Discord. Cara, não. Tipo, quando a gente começa hoje, as coisas são muito digitais, né? Então a gente tá tipo assim, vou comprar um curso online, vou fazer tutorial. Mas, cara, ainda assim, curso online você tá muito sozinho. Você tá aprendendo você e seu computador no seu quarto, sacou? Então, quando você faz parte de uma comunidade, tipo, você tem acesso a pessoas que ou estão na mesma jornada que você também aprendendo, ou até com profissionais que já estão ali, né, atuando. Então, tipo, pode te trazer um insight legal, né, alguma experiência. Então, tipo, você tem mais chances de evoluir mais rápido tendo contato com outras pessoas, inclusive eventos, né, tipo Animotion, Keep in Motion, qual outro que tem aí de motion no Brasil? Teve a Filme Com agora do vídeo de motion, né? Então, assim, você tá nesses ambientes, assim, cara, é muito importante, muito, muito, porque é tipo, talvez seja o principal, mas as pessoas talvez não gostam de falar isso, porque é muito automotivação. Não, não, não. Mas é um dos principais. Você tá em casa sozinho. Porra, é muito difícil, cara, você tá inspirado para você fazer alguma coisa autoral, né? Tipo, mas quando você tá na comunidade ali, você, tá vendo os caras fazendo, né? Tipo, você se anima, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que falta, né? Quando você tá estudando sozinho em casa, né? Que é, tipo, como é que você se inspira? Se você vê aquele cara na internet que é o pica da galáxia, você só desanima. Fala assim, porra, nunca vou chegar no nível desse cara. Entendeu? Então, por quando você está na comunidade, é um movimento contrário. Ao invés de você desanimar, de você ver alguém falar, não consigo chegar, você se anima. Que aí você viu a galera se movimentando, tu quer se movimentar também. Então, acho que fazer parte de comunidade é uma coisa que eu senti um pouco de falta, né, na época que eu comecei. Assim, me sentia abraçado vendo o YouTube, porque o YouTube me dava ensinamentos que me faziam enxergar que era possível ganhar dinheiro ali, sacou? Mas não tinha um amigo para trocar uma ideia, assim, caramba. Não tinha. E eu acho que isso é ruim.
É difícil, dificulta um pouco. Quer dizer, não é que dificulta, você pode até continuar assim, mas podia ser mais rápido, entendeu? Podia ser mais rápido. Às vezes uma coisa que você vai demorar 2 anos ali e quebrar a cara sozinho, alguém podia ter te contado em 2 meses. Pô, cara, não precisa fazer isso não, isso aqui eu já me fodi uma vez. Faz assim. Caralho, você economizou 1 ano e 10 meses aí, tá ligado? Só porque você tava ali e trocou ideia com alguém. Aí tem o lance de conseguir oportunidade também, né? Tipo, você se conecta com alguém, né? E aí, pô, sei lá, essa pessoa já tá cheia de trabalho. Aí pintou uma oportunidade pra ela que ela olha assim, putz, não consigo, já tô cheio de coisa aqui. Quem é a pessoa que ela vai indicar? Parar pra pensar. É a pessoa que a primeira pessoa que vier na cabeça dela, que a pessoa vai falar que é boa, ela vai indicar, tá ligado? E provavelmente é uma pessoa que se conectou com ela, né? Isso aconteceu lá na comunidade, tipo assim, teve acho que era o Rafa Motion. Rafa Mocho, né, tipo, tava com uns trabalhos já e tal, aí pintou uma oportunidade pra ele, aí ele, putz, não consigo pegar. A primeira pessoa que ele foi chamar era a pessoa que ele mais tinha proximidade na comunidade. Então, porra, olha só a conexão que tu faz, né? Imagina tu sozinho dentro do quarto. Quem vai te indicar se você não troca ideia com ninguém, sacou? Sendo que indicação é uma das coisas mais legais que a gente tem, assim, no Motion, né? Inclusive, as pessoas pedem indicação porque precisam de alguém com qualidade, né? Alguém de confiança, assim, tá ligado? É muito mais fácil. Enfim, essa era uma dica, cara, pra quem tá começando. Eu poderia falar que, pratique muito, né? Estude, mas sendo que isso é óbvio, né? Tipo, e tem aquele lance também, né, que eu tinha falado. Eu acho que pra mim é muito mais claro hoje em dia, antes não era, mas, cara, é fácil entrar no motion. Principalmente no motion design 2D aqui, na publicidade, essas coisas. Mas a curva de aprendizado ela é um pouco demorada. Então, não acho que vai ser uma coisa que... Tipo, eu poderia até dizer que em 2 meses tu pode até ganhar um dinheiro. Fazer um cascalhinho. Né? Pô, 2 meses é rápido pra caralho, né? Mas pra ficar bom e realmente deslanchar assim, falar, pô, hoje eu sou um profissional de motion, demora um pouquinho. Tipo, não é muito, né? Mas assim, sei lá, 2 meses daria pra fazer um cascalhinho. 6 meses, tu já consegue atender um cara, né, tipo, de um nível menor, fazendo alguns trabalhinhos, tipo animação de PSD e tal. 1 ano, se você engolir mesmo o ensinamento, aí dá pra já pegar aquela vaga motion júnior, indo pro pleno ali ainda, né? E é isso, basicamente. Agora, para ficar bom, não é desanimando, né? Porque a nossa ideia aqui Incentivar, né? é falar assim, cara, muita gente lá na escola entrou lá, fez um projeto autoral de estudo, tipo maratona de After Effects. Aí fez um projeto, e aquele projeto, um cara chegou e chamou ele para trabalhar. Então, pô, depende, né? Pode ser rápido. Pode até Depende de demorar um vários pouquinho, fatores, mas... né? Exatamente. Mas isso é importante, a comunidade. Falando sobre Mas é possível, tá comunidade, ligado? eu acho que a gente falou pouco sobre a Motion Insider, né? Como é que foi essa ideia, assim, cara, vou criar uma escola de motion design. Você sentiu foi uma necessidade de ajudar Cara, foi o outras seguinte. pessoas? Não tem muito essa utopia do... Ai, meu propósito de vida. Não, não. Tá. Foi assim. Aquele contato que eu te falei, Aham. o trabalho que eu comecei... Basicamente eu fazia já um monte de projetinho pequeno e tal. Mas esse primeiro contato fixo, ele já me trouxe uma oportunidade onde eu fazia vídeos para clubes europeus. Tipo Liverpool, PSG, Juventus. Aí, naquele trabalho ali, eu meio que vi uma oportunidade para ficar fazendo projetos muito picas, mesmo que não tinham pago para isso, porque eu queria portfólio. Então eu tava usando a marca daqueles caras ali. Fala, pô, tô com oportunidade de fazer um vídeo pro livro, vou fazer um negocinho simples que eles estão me pedindo. Eles pediam umas coisas muito simples. Uhum. E aí eu tentava fazer o melhor trabalho da minha vida.
pra botar aquilo ali no meu portfólio, malandragem, né? Tipo, pô, vou levar a marca do Liverpool pro meu portfólio, vai ser maravilhoso, que os caras vão olhar assim e falar, caralho, tô fazendo trabalho pro Liverpool e tal. E eu usei essa oportunidade pra isso. Aham. E aí, como eu fui construindo o meu Instagram lá, com esses projetos pra clube, as pessoas falavam assim, caralho, esse moleque trabalha pro clube mesmo, cara. Tipo, não é um projeto autoral, não é possível e tal. E aí as pessoas meio que achavam isso maneiro. E eu achava foda também, né? Porra, cara, iniciado no Motion, e eu acho que deu uma travada aí, não deu? Não, tá tudo certo. Pô, o cara, pô, iniciou no Motion, ainda tava, né, desenvolvendo técnica e tal, mas, pô, já fazendo trabalho para clube europeu, maneiro. E aquilo ali chamou a atenção de alguma forma no meu Instagram, num nível em que as pessoas ficavam pedindo, né, pô, tu tinha que ensinar essa técnica aí, não sei o que e tal. Eu falava, pô, tá maluco? Pô, nem sei ensinar, né, nem sei ensinar. Só que eu ficava com aquele pensamento, pô, mas minha mãe é professora, né? E aí teve um dia que eu resolvi gravar um tutorial para ver qual é. Né? O pessoal falou, não, vou fazer o seguinte, vou tentar gravar um tutorial e vocês me dizem o que vocês acham aí. Aí gravei, pô, a galera se amarrou, a técnica era simples. Eu, inclusive, ensinei uma parada que eu fiz um vídeo que era pro Napoli, da Itália. E aí, pô, vários elogios, né? E começaram a falar, pô, tu tem que fazer curso, tem que fazer curso. Eu, pô, mas se eu fazer curso, cara, eu tenho que parar de pegar trabalho, né? Então, tipo assim, é difícil você desenvolver curso hoje em dia. Aí mesmo que deixei de lá. Depois eu falei assim, cara, vou fazer o seguinte, vou fazer um curso aqui grátis. Ninguém sabia que era grátis, eu fiz um curso ali do After Effects básico. Aí isso tudo bem, isso eu fiz meio que tipo assim, ó, já faço aqui, vejo se realmente funciona e já ajudo a galera de alguma forma. Uhum. Aí eu fiz um curso de introdução ao After, coisa de ferramenta mesmo, assim. Aí o pessoal, quanto que vai ser, quanto que vai ser? Eu falei, não, tropa, é de graça mesmo, só fiz pra ver, assim, pra entender como é que é esse mundo. Aí, cara, a galera se amarrou no curso de introdução lá. E aí começaram a pedir realmente coisas mais avançadas, assim, que aí eu olhei e falei, putz, tipo, eu não tenho como fazer curso se eu não receber dinheiro por isso, não tem como. Até um tutorial, até você consegue disponibilizar horário para ajudar a galera, né? Uhum. Mas, pô, o curso é um nível que se você não receber por isso, você tá trabalhando de graça, né? Tipo, Sim. porque eu vou deixar de pegar projetos para fazer um curso, então o curso tem que me remunerar de alguma forma. E aí teve um dia, numas DM, acho que eu mandei umas 2 DM ou 3, para quem me pedia tutorial, eu falei, cara, eu até penso em fazer curso, só que, tipo assim, você pagaria? Né? Eu ensinaria aqui um projeto que eu fiz e tal, realmente pro Liverpool e tal, mas se eu for remunerado, eu consigo, porque aí eu deixo de pegar algumas coisas e aí eu consigo focar nisso. E aí, cara, tipo, 12 malucos, não tinha curso gravado, 12 malucos pagaram o curso, mano. Caralho, Nem tinha curso ainda, mano. Aí, tipo, nem tinha curso. que doideira. Tanto que esse primeiro curso eu fiz meio que. Fiz ao vivo, assim, live, fazendo live com eles e tal, porque não tinha nada gravado. Mas eles compraram. Uhum. Aí eu falei, não, beleza, agora sim eu consigo focar nisso aqui, né, e dar um gás. E foi basicamente assim que nasceu a escola, mano. Porque Que massa. foi basicamente assim, eu precisava remunerar isso de alguma forma, os malucos lá resolveram investir e aí pronto, são 12 pessoas que basicamente foram os fundadores da escola Motion Side, aqueles 12 que compraram esse barulho. E aí, cara, a partir dali, E essa galera ainda tá no Motion hoje? tem um primogênito aí hoje, Pedrinho do Mocho, conhece? Pedrinho do Mocho. Eu acho que não conheço. Ele trabalha comigo hoje. Que atua mesmo hoje, assim, no mercado, que eu ainda tenho contato, Uhum. é o Pedrinho e o Martim, que é um amigo nosso também, argentino. Veio dessa primeira turma também. Maneiro. São 2 pessoas que eu sei que atuam mesmo assim no mercado. Outras eu não acabei não tendo mais contato porque fazem 5 anos, né? Que a gente fez essa primeira turma. 5? 5 anos, acho. E é isso, mano. Aí, tipo, depois eu abri uma nova turma. Aí depois abri uma nova turma. Aí começou ali. E eu sempre nesse pensamento de deixar melhor, a didática melhor, melhorar minha comunicação,
E aí foi melhorando com o tempo. Por 5 anos depois, a diferença é colossal, assim, daquele curso naquela época para o de agora. Um ensinamento muito mais claro, a didática muito mais clara, a estrutura também de escola, né? A gente focou muito em comunidade, né? Porque a gente, como escola hoje, a gente acredita que o curso online ele é bom, mas até certo ponto. Que é o que eu falei do cara que está sozinho ali aprendendo no quarto, né? O curso online te dá base, né? Te ensina, enfim, te dá base técnica. Só que existe coisas além disso que precisam de passos à frente, né? Então, até um certo ponto, aqueles tutoriais de curso assim funcionam. Agora, o pós, né? Como é que você pega a experiência de mercado? Tutorial não te ensina isso. Tutorial te ensina coisa fictícia, né? Mas assim, é a gambiarrinha que o fulano fez lá no estúdio e tal. Eu não aprendi isso no curso, né? Então lá na escola a gente busca fazer ativações, porque eu acho que as ativações são esse passo a mais. Sim. Que é tipo assim, um desafio remunerado, né? Uma mentoria, onde a gente abre aqui um projeto da Moevo Studio, que aí, abrindo um projeto, eu consigo, alguns que a gente pode mostrar, né? Eu consigo mostrar, tipo assim, não é uma coisa fictícia, é uma coisa que funcionou mesmo. Às vezes tem uma gambiarrinha que a gente fez ali. Aí, tipo, a gambiarra eu não vou passar no tutorial, tá ligado? Eu ensinei ali naquele projeto que aquele projeto teve esse caso específico. Então a pessoa meio que ela sai com uma visão mais densa, assim, do que é atuar e não fictício. Tanto que as pessoas que ficam só travadas em cursos, em tutoriais, né? Quando chega um trabalho para ela se sente travada. Por quê? Porque ela está muito presa àquilo que ensinaram no tutorial. E querendo ou não, quando você aprende no tutorial, você está copiando o que alguém fez. Então, pô, como é que você pega essas outras habilidades que são mais assim, essa malícia de mercado mesmo, de campo de batalha? Ou você vai trabalhar do lado de alguém, né? Que é a forma mais legal de aprender seria trabalhando do lado de alguém dinossauro. Ou a forma mais simples seria o curso, né? Mas existe aquele meio termo ali que a gente tem abrindo um projeto e mostrando o processo criativo. Então é uma forma de, tipo, nem todo mundo tem uma oportunidade de trabalhar em algum lugar, né? Então, pô, já que você não tem essa oportunidade, então pelo menos eu consigo te mostrar como é que seria a atuação, ó, nesse projeto. Como é que a gente resolveu esses problemas, como é que foi o processo criativo, como é que a equipe foi organizada. Então a gente consegue trazer essa experiência um pouco mais real, assim, que eu acho que traz um pouco, não é obviamente o mesmo nível de você trabalhar do lado de alguém, mas é muito melhor do que só o tutorial. É muito melhor, com certeza. Sim, eu quero até te parabenizar aí pela escola, porque eu acho que é uma das escolas assim que consegue formar motion designers mesmo. E pelos projetos que eu vejo, parece muito como se você estivesse pegando um projeto com uma produtora, um estúdio, do começo ao fim, né? Você pega ali o design, você ensina a galera no como é o campo de batalha mesmo. Eu tive o privilégio ainda de trabalhar com uma produtora lá no começo, então me deu essa noção, sabe? Mas quando eu tava aprendendo, eu sentia também essa falta de, cara, como é que eu desenrolo além do tutorial, né? Eu acho muito Isso legal aí. isso. E eu até queria saber contigo agora um projeto que você se orgulha aí de ter feito, se tiver como abrir pra gente pra mostrar, ou até mesmo mostrar um Mano, Behance. tem. Deixa eu mostrar. Vou mostrar o site, né? Tá. Deixa eu ver se eu consigo achar um aqui. Um que a gente gosta muito, que eu gosto muito aqui, cara. Tem como assistir o Rio. Aqui tem um compilado de vários outros projetos que a gente fez, mas aqui acho que dá mais uma visão do estudo de motion 2D e pós-produção, né? Aham. Não é animação tradicional, a gente foca no motion 2D geral.
Já gostei. Vascão, né? Vascão. É isso. Iradíssimo. Esse era muito bom, mesmo. Cara, muito massa. Parabéns aí pelo trabalho que vocês vêm executando aí já há bastante tempo. Admiro muito aí você, o estúdio, a galera que tá aí contigo. Queria agradecer também por ter topado esse papo. Passamos um tempinho aqui conversando, foi bem legal. Foi bem massa, mano. Agradeço muito aí o convite. Já são 2 animus jogando a peladinha lá, né? Já 2 Lá em anos. São Paulo. Inclusive te conheci no futebol, pô. No futebol Foi, lá do primeiro Animus. foi. Aí sabe, o futebol cria Une a conexões galera. também, entendeu? É isso aí. Exatamente. Mas é isso, muito obrigado aí pelo papo, mano. E a gente se encontra aí pelas redes sociais, pelos eventos. E quando É quiser isso chamar aí. pra trocar uma ideia de novo, tamo aí. E pelos projetinhos também que podem surgir. Com certeza. Tamo junto, vamos nessa. Vamos nessa. Obrigado, irmão. Pô, valeu demais, Tamo irmão. junto, galera. Tamo junto. Dá um salve aí só pra gente dar um printzinho. Ó, apareceu até um negócio. É nóis, Subiu até o valeu. balãozinho aí. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu. Quando precisar, é só acionar aí. Valeu. Valeu. Abraço.